Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renomando J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. É isso aí, galerinha. Resumão completaço da J1, J2, J3 e também da JFL. Como sempre, vocês terão companhia dele a Falas, o Barbudinho Alegria Apresentação, comentários da lenda, do mito, Mr. Thiago e Cruz. Tudo bem com você, meu querido Master? Salve, salve Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os queridos ouvintes do Rio Podcast. Estamos de volta mais uma semana para falar sobre J-League. Hoje, aquele programinha clássico, quando a gente fica um tempinho sem fazer, que é o grande pacotão, né? Um resumão aí de várias rodadas juntas, né? A gente teve aí as últimas semanas bem cheias, né? Com jogos de seleção, alguns outros assuntos que acabaram tomando um pouquinho do nosso tempo. E também tivemos no comecinho da semana, né? A gente colocou no ar a nossa nova entrevista, né? O último trabalho aí extra-campo do Hinomaru. É a nossa entrevista com o Lucas, né? O Lucas Severino, ex-atacante do Gamba Osaka e também do FC Tóquio. Uma entrevista que ficou muito legal. Eu e o Thiago Bom Tempo fizemos, o Elias ajudou a gente, como sempre, no backstage. E foi mais uma entrevista memorável para o Hinomaru. A gente espera que todos vocês assistam, compartilhem e indiquem essa entrevista para a galera poder acompanhar também, porque o Lucas foi um amor de pessoa, foi um papo bem bacana, que rendeu muita coisa, até extra, né? A gente conversou bastante até antes de começar as gravações, Elias, e foi muito divertido, foi uma entrevista muito leve, onde pela primeira vez eu até errei nas aberturas, e o Lucas deu risada quando eu falei o nome dele inteiro, e ele falou, não, no futebol eu era conhecido só como Lucas Severino, foi um negócio que as pessoas começaram a me conhecer mais quando eu comecei a trabalhar fora do futebol, então assim, olha, foi um papo riquíssimo, tá? 1h40 basicamente, de uma entrevista contando a sua história, jogador aí que foi responsável por recordes incríveis no FC Tóquio, 2 passagens ótimas pela equipe, fez parte de uma geração incrível do Gamba Osaka, aquela que ganhou pela primeira vez a ACL, e um papo enormemente rico, que eu gostaria muito que vocês depois dessem o seu like, desce lá a sua assistida, e para a galera que está esperando a versão em áudio, logo ela aparece aí também no seu agregador de podcast preferido. Elias, antes de a gente começar a falar sobre J-League hoje, tem alguns assuntos que eu já queria meio que passar limpo. Gostaria de comentar sobre o retorno de Kim Kazu para o futebol japonês. Kazu que continua na ativa, né, com seus 57 anos, ele agora retorna para o futebol japonês, né, o passe dele pertence à equipe do Yokohama FC, e ele foi emprestado, né, para a equipe onde o seu irmão faz parte lá, né, Elias? Qual que é o nome da equipe mesmo lá que mudou para essa temporada? Atlético Suzuka do Yasutoshi Miura. Isso, exatamente. Então tá lá no Atlético Suzuka, a gente gostava muito mais do outro nome, né? Mas fica aí Um herói a do menção. jogando no Atlético, traição. Exatamente, justo pro Atlético Suzuka. Mas é uma coisa que eu achei bem interessante, né? Como todo ano a gente fala sobre o Kim Kazu, foi ele comentando que a sua paixão pelo futebol é algo que ainda, né, que não desaparece, e ele citou que ainda não vê, tá, a possibilidade de aposentadoria, né? Que desistir ainda não é uma das coisas que passa pela mente dele. E o Kazuki está nativo aí, né, profissionalmente desde 86, e tem uma história riquíssima que a gente já chegou a falar várias vezes aqui, então fica essa menção. E Elias, uma notícia que a gente vem sempre falando no Hinomaru e sempre vem trazendo algumas informações extra quando elas aparecem oficialmente, Elias, é que no último dia 16 de junho, né, final metadinha ali do mês, saiu uma entrevista bem interessante no Japan Times, que a gente acabou, ia trazendo outros números sobre J-League, acabou não fazendo esse podcast, então a gente vai trazer essa notícia um pouquinho atrasada, mas ainda muito relevante. Saiu mais algumas informações, e dessa vez com o próprio presidente da JFA falando, sobre as vantagens, né, da troca de calendário, né, Elias, que a J-League vai ter a partir de 26. E nessa entrevista que o presidente da
da J-League fez para o Japan Times, né, que é um site renomadíssimo, não preciso nem falar sobre isso, ele pontuou algumas coisas, e algumas delas eu achei um pouco curiosas para trazer com a gente aqui. No caso foi o Nonomura, né, que é o treinador, perdão, que é o presidente, né, da JFA, JFA não, da J-League, né, que é diferente do presidente da JFA. Ele já está no seu segundo mandato, né, até passou um pouquinho rápido aí, e eu imagino que esse mandato do Nonomura, Elisa, ele vai ser muito pautado e por essa troca, né, do calendário, e no caso, né, o nome completo, né, Yoshikazu Nonomura, né, do presidente da J-League, e ele citou algumas coisas bem interessantes. Ele citou que a troca, né, a partir de 26 para o campeonato, ele vai seguir rigidamente, né, o calendário europeu. Isso era uma coisa que a gente já tinha comentado, né, e ele falou que, na teoria, se nada mudar até lá, a nova J-League, né, a partir de 26, ela vai começar lá mais ou menos, né, em meados de junho, né, de meados de junho e agosto, perdão, de julho ou agosto, ela vai até a segunda semana de dezembro, vai ter uma pausa de mais ou menos 8 ou 9 semanas, né, voltando a partir de fevereiro, e indo, né, de maneira reta, né, até mais ou menos o finalzinho de junho, aonde se encerraria, né, seria se encerrar a temporada, e ele disse que uma das vantagens, né, que ele considera mais importante, né, para ter chegado nessa posição, né, junto com todos os outros clubes, é que ele cita que, por exemplo, o ano passado, que a equipe do Real Reds, que foi a equipe que mais vendeu, né, mais conseguiu arrecadar dinheiro com jogadores que foram vendidos e avaliação dentro dos valores dentro da equipe, diz que a equipe do Real Reds conseguia naquela temporada, né, mais ou menos 50 milhões, né, equivalentes de isso em ienes, né, dentro dentro dos seus valores gerais, né, e que isso é um valor que poderia triplicar muito mais, né, ou só passando melhor essa informação. A J-League, no ano que fez 30 anos, conseguiu, né, naquele ano, 50 milhões de arrecadação. Tá? Isso com várias coisas envolvidas. E que ele disse que no total dos clubes eles chegaram num valor muito alto, mas que se a liga tivesse já sendo disputada no modelo europeu, digamos assim, de calendário, que esse valor seria muito maior. Aí ele explica da onde que seria melhor esse valor, né? E aí a explicação que ele dá como exemplo seria o Real Reds, né? Que é o seguinte: o Real na temporada passada, como um dos times mais populares, conseguiu arrecadar, tá, durante toda a temporada, inclusive com venda de jogadores, mais ou menos 10,3 milhões de ienes, né? E ele citou que uma equipe razoavelmente, né, entre as maiores equipes da Europa, no mesmo ano conseguiu uma arrecadação anual de 63 bilhões, né, durante o mesmo período. Então ele acredita que quando, né, a liga mudar, que os próprios clubes japoneses serão os primeiros a perceberem essa diferença de arrecadação, principalmente porque os jogadores vão conseguir estar melhor dispostos para conseguir jogar os seus jogos, porque a liga vai meio que tentar escapar um pouco daquele período muito grande que é do desgaste maior dos jogadores que acontecem durante o verão, né, que é um assunto que a gente sempre fala, né, que o verão japonês é muito quente, é muito úmido, e isso faz com que os jogadores percam um pouco de rendimento, e ele até cita, né, e aí foi uma coisa que eu achei engraçada, Elias, que ele cita que um jogador que hoje está jogando na Europa, ele não citou nomes, tá? Ele não cita nomes, que declarou o seguinte para ele, que durante esse período de verão no Japão, ele tinha extrema dificuldades em mostrar o seu verdadeiro potencial, que isso fez com que ele produção em jogos que ele não conseguia dar o seu melhor, e que o fato de ele estar numa liga, né, no caso a japonesa, que disputa o calendário de um jeito, quando ele chegou na Europa, ele teve extrema dificuldade e ainda sofre uma certa dificuldade em se adaptar ao novo calendário e ao novo estilo de jogo e aos horários e tudo aquilo que envolve o campeonato europeu. Então, essas foram algumas declarações aí do Nomura, e explicando que jogadores vão estar mais descansados,
que tentar fugir um pouquinho desse período muito quente do Japão é uma estratégia que vai ser muito acertada em muito pouco tempo, né? E com certeza isso vai aumentar o nível das partidas, que ele falou que uma das coisas que ele mais quer, que é um dos objetivos de mandato dele, é fazer com que o nível do jogo fique sempre alto, e isso vai fazer com que os torcedores estejam sempre vendo uma partida com o mais alto nível possível entre os jogadores da liga. Então, Elias, esse foi um negócio que eu achei bem interessante, que eu gostaria de não ter deixado passar batido, que foi aí algumas explicações a mais sobre os motivos que podem melhorar a J-League com a troca para o Campeonato Europeu. Elias, o que você achou de tudo isso? É uma coisa que até o próprio Moyasu, né, técnico de seleção japonesa, falou, que os jogadores relatam que tem dificuldade em jogar na seleção, principalmente no começo das eliminatórias, porque ele tem que lidar com esses dois calendários, né? O calendário japonês e o calendário europeu de jogadores, né? Então, uma mistura na cabeça dele, ele relata que tem jogador que não consegue dar o seu melhor em campo mesmo, então isso é uma coisa bem corriqueira, né? E eu sou super a favor dessa mudança, porque a gente já viu que realmente é o padrão mundial. Quem não está encaixado nesse calendário padrão sofre. Como você disse, tanto o verão como o inverno no Japão também é muito rigoroso, né? Então a gente não vai ver aqueles jogos malucos lá em Yamagata, daquela neve com 3 metros de neve caindo, que também atrapalha o desempenho técnico dos jogadores, né? Você não vai ver aquele jogador jogando naquele verão escaldante também. Então, é muito benéfico, Thiagão. Só vai trazer aí benefícios e fica tudo reguladinho, tudo bonitinho, né? Então, já que o mundo árabe forçou isso, forçou o calendário asiático a mudar, então fica o padrão mundial. Na Europa é assim, agora no Oriente Médio é assim, na Liga dos Campeões da Ásia é assim, então aqui no Japão fica assim também, porque senão vai ficar cada vez mais defasado, mais complicado, né? De você competir com os outros continentes, né? Por assim dizer. Não, sim, a única coisa que eu achei meio estranha é a comparação que ele faz muito com a J-League, que eu percebo que Yoshikazu, ele tem muito uma ideia de comparar a J-League com a Premier League. E eu acho que talvez mirar um negócio um pouco meio maluco. Eu vou até corrigir eu falei que a J-League arrecadou mais ou menos 50 milhões. Essa é uma falha minha. Na verdade, o arrecadamento que ele disse era equivalente a 2022, que naquele final de ano, né, depois dividindo, claro, em 58 times, né, a J-League tinha arrecadado em torno de 137 bilhões naquela temporada. E ele até cita que 50 bilhões foi o que a Premier League mais ou menos arrecadava 30 anos atrás, e hoje arrecada, sei lá, 830 bilhões, sabe, de ienes, que dá mais ou menos ali 5 bilhões de euros e tal. É um valor muito alto, muito, muito alto. E então, assim, eu só acho que o único problema que eu vejo, assim, talvez, que me deixa um pouco atrás da orelha, é que ele tá mirando que a J-League possa ter condições de arrecadar igual a Premier League em um tempo razoável. Eu acho que, eu não sei se dá para comparar muito, assim, J-League e Premier, né? Eu acho que são campeonatos que têm uma certa diferença no mercado, né? São realidades diferentes, até porque o mercado japonês mudou, né? Então, é cada vez mais difícil de você segurar os craques japoneses, que eles estão indo embora cedo, né? Então, isso também ajuda a cair o público, né? A média de público. Os bons jogadores vão embora muito cedo. Então, um pouquinho, ele tá mirando muito alto, né? Tá mirando muito em cima aí, nesse quesito. É uma coisa que eu queria comentar com você, Tiagão. Tivemos outro aniversário de outra lenda do futebol japonês, foi o do Nakamura, né? Também. Verdade. Como posso esquecer disso? Verdade. Nossa querida Nakamurinha aí fazendo seus 46 aninhos, no dia 24 de junho. Aliás, que é o jogador mais querido, mais amado pelo povo brasileiro, né? Pelos fãs aí. Futebol japonês disparado. Tá até na frente do Nakata, do Honda, do Kagawa, toda essa galera. E, Thiagão, uma pena que eu não pude participar dessa live, mas você
poderia ter mitado na live que o Lucas ia se cagar de rir do negócio, cara. Do quê? Você devia ter começado a entrevista assim. Eu sou o Lucas, quer dizer, ele é o Lucas. Bem-vindos ao Na verdade, eu tentei evitar falar sobre essa frase, que ele fala, porque isso ele fala todos os podcasts, né, sobre a história do Eu Sou o Lucas. O Bom Tempo comentou ali. Foi bem legal que a gente fez uma boa pesquisa sobre o material sobre o Lucas, e eu fiquei muito tentado a fazer alguma piada com a frase Eu Sou o deveria Lucas, ter né? feito. Mas como é uma coisa que ele fala todo podcast, então eu falei assim, talvez isso aqui talvez seja um negócio, se sobrar um tempo ali de pauta, a gente falou, mas a gente acabou não comentando. Mas vale a galera pesquisar, quem não conhece a história do Lucas, pesquisar sobre esse... no YouTube, Eu Sou o Lucas, né? E aí vai ter toda a matéria lá da treta que ele teve com o goleiro do Flamengo, que falou que não conhecia alguém que era ele e tal, e aí ele faz o gol e fala gritando pra câmera histórias bem legais, assim, viu? Claro, jogadores mainstream, né? Não são tão conhecidos, mas pro fã de futebol japonês eu tenho certeza absoluta. E até pra quem não conhece, quem não é torcedor de Gamba Osaka de FC Tokyo, foi uma entrevista muito bacana. Você falou sobre a questão de a gente não conseguir segurar nossos craques, né, Elias? Se a gente não vai comentar nada sobre isso, mas a gente até ia pautar sobre isso, mas não vamos porque não tem nada definido. Mas, por exemplo, se o jogador aí do Kashima for vendido, né, o Sano, se ele for realmente confirmada a sua venda, ele vai ser considerado a maior venda do futebol japonês, né, que é em torno de 4 milhões de euros, né, a gente nunca conseguiu vender ninguém, né, para a Europa por esse valor, e isso estamos em 2024, né, e há quanto tempo a Premier League está vendendo jogadores a preços que muita gente fala assim, meu Deus, esse jogador não é tudo isso, mas só porque jogou na Premier League ele é super valorizado, né, então é por isso que é por essas e outras que eu acho que a declaração do presidente da J-League é um pouquinho mirando um pouco alto, mas eu acho que tem que mirar alto, tem a parte positiva de ele esperar que a liga consiga prosperar e chegar nesses níveis interessantíssimos que hoje o futebol do primeiro escalão europeu tá. E se a gente vai mudar realmente, né, para o calendário europeu, que seja mirando cada vez mais melhorar a liga japonesa, né? Que eu acho que esse é o objetivo maior de todos, né? Claro. E você falou de transferência, vamos aproveitar e falar da transferência já antes de começar o programa em si. Lembrando que o nosso querido Seiya Maikuma já assinou com a Zelkmar da Holanda, né, Thiagão? Já foi embora, inclusive, ou não, Elias? Já foi embora, já não é mais jogador da equipe do Cereço, né? Assinou um contrato de 4 anos na equipe holandesa, né? Outro que também está se despedindo aí da J-League é o nosso querido Hiroki Sakai. Hiroki Sakai que deixou a equipe do Urawa para jogar lá na Austrália. Na verdade, Austrália / Nova Zelândia, né? Com o Auckland City joga a primeira divisão da Austrália, que já ficou jogando, voando com seu aviãozinho entre Ásia e Oceania. Eu não entendi, pra mim parecia que era uma equipe nova, mas não é uma equipe nova, né? Que ela vai disputar o campeonato australiano agora, né? Essa equipe dele, né, Elias? Na verdade, sim, eu me interpretei mal. Na verdade, tem 2 times lá, né? Tem o Auckland City, que joga a Oceania, e o Auckland FC, que joga na Austrália. É isso aí. Ah, entendi. Então ele vai pro recém-time da Nova Zelândia. Caramba, que Isso. diferente. O recém-time da Nova Zelândia / Austrália, né? Entendi, legal. Que vai fazer a sua estreia agora, né, no futebol australiano. Olha, vai ser um desafio interessante pro Hiroki Sakai. É uma pena. Sakai que tem uma história muito legal. Depois eu até trago os números dele pra galera. Mas assim, ele tá no Ural já faz um bom tempo, né? Se não me engano, desde de 21. Foi quando ele volta do Olympique de Marselha pro Japão. E conseguiu números, assim, excepcionais, cara. Eu acho que é uma pena a saída dele, né? Que eu acho que é um jogador que poderia melhorar muito ainda o elenco, tinha gás para ser importante mais do que ele fez para a equipe do Urawa tá de bom tamanho, e é bem provável que o Urawa é uma equipe que não tem medo de ir ao mercado, de fazer renovações do seu elenco, né? Não fica tão presa, né, a muitos jogadores, né, com uma certa idade. Já tem o Nishikawa, que hoje ainda titular absoluto, é capitão da equipe, tem, né, tem o Kuroki, então, né, e teria também o Sakai, assim, como
digamos, um dos 3 jogadores mais velhos do elenco, com certa experiência, mas a equipe do Urawa não tem medo de ir ao mercado e eu acho que está sempre em busca de uma renovação. Acho que é até importante para o Urawa pensar nisso, então acho que é um ciclo que se encerra muito legal. Eu vi aqui que os números do Sakai foram 96 jogos pela equipe do Urawa Reds, 5 gols, 6 assistências, 11 cartões amarelos, né? E apenas um cartão duplo amarelo que acabou virando cartão vermelho. Então, um jogador muito regular, né? Que já tem mais de 450 partidas no currículo em clubes, fora os jogos de seleção. Então, né? Jogador que vai deixar saudade aí na lateral da equipe do Urawa Reds, mas fez bem o seu papel enquanto esteve por lá. Quem está de saída também do Ural é o Alexander Schelles, né? O Schelles, jogador da Dinamarca, teve seu fim de contrato aí pela equipe do Urawa, mas por enquanto sem destino, Thiagão. Apenas saiu da equipe e não foi contratado até agora. Até o fim desta edição não temos um contrato novo com o Schelles. Exatamente. Ele que fez uma temporada passada muito boa, foi até considerado um dos melhores, ou o melhor jogador da posição na temporada 23. Um jogador importante, eu acho que não era insubstituível dentro do Urawa Reds, né? Até muitos falam que o Alexander tinha lá algumas falhas defensivas, mas o sistema inteiro do Urawa era muito competente, meio que as falhas às vezes ficavam um pouco veladinhas ali. Mais um bom jogador, no total foram 135 jogos pela equipe do Urawa Reds, 21 gols. Isso, para um defensor, é muita coisa, 21 gols. O Urawa é a equipe que ele mais fez gols na sua carreira. 3 substituições e apenas 9 cartões amarelos. Então, de números, os números do Alexander aí são bons números. Espero que ele tenha muita sorte aí. Provavelmente ele deve estar voltando talvez para a Liga da Dinamarca ou alguma coisa ali pouco parecida. É um jogador bem interessante que sai sim um pouco bem avaliado no mercado, não teve um salto tão grande de avaliação, mas um jogador que fez ali, tem 31 anos, não é tão velho, também provavelmente que tem aí mais pelo menos 5 anos fácil jogando na Europa. Quem tá de chegada é o nosso querido Tion Roma, né, Thiago? O Tion Roma vindo do Olha aí. Vindo do Bruges lá da Bélgica, para atuar no meio campinho do Ural. Escolheu até a camisa dele, vai atuar com a camisa número 19. É isso aí, novo camisa 19, interessantíssimo, vamos esperar para ver o que esperar dele aí. Provavelmente quando ele estrear a gente já traga os seus números atualizados e bem provável que o Urawa vai sim para o mercado mais vezes, beleza, nessa janelinha aí. Outros clubes vão trazer também algumas mudanças, a gente espera por isso. E aí no próximo Renomaru a gente tenta atualizar os demais clubes japoneses que forem, ou que foram e a gente não está ainda 100%, ou que estão ainda indo ao mercado para aproveitar essa transferência no meio do ano. Maravilha, Thiagão. Falando agora da J1, que teve aí seu primeiro ciclo encerrado, né? Terminou o primeiro turno. Vamos falar aí os pequenos comentários da rodada 18, 19 e 20 e a 21ª rodada cheia, né? Na rodada 18, o Marinos perdeu em casa para Matidas Zelva no confronto direto. Hiroshima meteu 4-1 no verde, Kyoto 2, Consadole 0, Cereço 2, Urawa 1, Kobe 1, Frontale 0, Ave Espinha 2, Sagan 0, Kashima e Oberex ficaram no 1x1, Tokyo e Jubilewater no 1x1 também, Gamba 2, Ressol 1 e Nagoya 1, Belmari 1, Thiagão. Olha aí, bons resultados, uma rodada 18 que né, estaria ali fechando, né, o ciclo da primeira rodada junto com a 19, né? Isso, né, Elisa? A 19 foi que fechou, né? Isso, a gente já começa. Isso, né? E mais uma coisa interessante dessa rodada 18 é que chegando, né, na rodada ali 19 que fecharia o primeiro turno, a gente até esperaria que a gente teria mudança, né, no topo da tabela e ainda fomos surpreendidos, né, por um belíssimo 3x1 no Matida, né, em cima do Yokohama F Marinos, né, uma vitória importantíssima do Gamba Osaka, que foi angariando espaço e chegaria a ficar entre os 4 primeiros dentro da tabela, então uma recuperação muito boa da equipe do Gamba Osaka, muito do responsável dessa recuperação. Falamos aqui em outro número, era o Sami, né, e também o Poyatos, né, então, o treinador Poyatos vem fazendo um trabalho de recuperação muito rápido dentro dessa equipe, da equipe que poderia ser considerado um dos grandes que poderiam quase cair, a equipe que está hoje no topo da tabela junto com os demais, claro, Gamba, alguns degraus abaixo de Kashima, de Matida em resultados e até de outras equipes que estão ali hoje
pleiteando essas 3 primeiras colocações, mas uma recuperação digna de ser observada, né? Essa equipe do Gamba, que tem dificuldades em alguns setores, e mesmo assim vem conseguindo bons resultados. E para fechar, Elias, eu acho que um resultado bem interessante nessa partida também foi a vitória do Cereço em cima do Urawa Reds, né? O Urawa vem mantendo aquela dificuldade e mantém bons resultados. E outra equipe também dos grandes, né, que também teve uma rodada bem complicadinha, foi mais uma derrota da equipe do Frontale para o Viseu Kobe, né, que tá buscando ponto a ponto, se mantém entre os primeiros colocados, não deixar ninguém ali, né, avançar demais. Então o Kobe, jogando em casa, fez uma vitória magra, mas importante, e a equipe do Frontale amarga mais uma derrota aí. Então realmente um campeonato bem complicado do Frontale, que vai ter que remar todo o segundo turno se quiser pleitear pelo menos uma vaguinha ali na ACL número 2. E fechando o primeiro turno, Thiagão, Matida terminou o primeiro turno com empate, né? 0-0 com a Vispinha. O Verde bateu na Goia por 1-0. Albirex e Frontale ficaram no 2-2. O Gamba bateu o Kobe por 2-1, né? Kobe perdeu a chance de encostar ali. Júbilo e Cereço ficaram no 1-1. Saga 3, Kyoto 0. Kashima também perdeu a oportunidade de assumir a liderança aí na última rodada do primeiro turno, né? Empatou fora de casa em 2-2 com o Urawa. O Reysol perdeu para o Hiroshima em casa por 1-0. O Belmari perdeu para o Setoku em casa por 1-0. E o Sapporo fechou com chave de bosta no primeiro turno, perdendo em casa para o Marinos por 1-0. Como ficou? Vou falar toda a classificação aqui para vocês, como ficou o primeiro turno. Lembrando que o artilheiro do primeiro turno foi o Léo Será, né? Do Cereço Osaka com 15 gols. O líder de assistências do primeiro turno foi o Lucas Fernandes, também do Cereço, com 6 assistências, né? E a classificação ficou a seguinte, galera. Matida Zeba terminou na liderança com 39 pontos. Em segundo, Kashima com 37, a equipe da CL, né? E em terceiro, Gamba com 37. Uma campanha incrível. E no momento estaria na CL2, né? O seu Kobe terminou em quarto com 33. O Hiroshima em quinto com 32, em sexto Toco com 30, sétimo Cereço 29, oitavo Vispinha 29, nono Nagoya 27, décimo Verde 27, décimo primeiro Urawa 26, décimo segundo Marinos 26, décimo terceiro Reysol 22, aí já vai caindo drasticamente a pontuação. Décimo quarto, né, uma campanha pífia do Frontale nesse primeiro turno, ridícula, apenas 21 pontinhos em décimo quarto, em décimo quinto Albirex com 21, em 16º, Júbilo com 20. 17º, Sagatos com 17. Abrindo a zona do rebaixamento, temos o Belmar em 18º com 15. Em 19º, Kyoto com 14. E na lanterninha, o Sapporo com apenas 11 pontinhos aí em 19 rodadas. E o saldo negativo de menos 23, né, Tigão? Olha, nem mais o torcedor mais otimista do Matida imaginaria que a equipe terminaria com 39 pontos aí primeiro turno, e nem o torcedor mais otimista do Gamba, né? Pensaria que o time terminaria o primeiro turno na terceira colocação, apenas 2 pontinhos da liderança, hein? Não, isso é verdade. Esse primeiro turno da equipe do Matida foi, assim, dispensa todos os comentários, que a gente já falou muito sobre isso. E é incrível que o Matida vem fazendo. É incrível o que o Gamba vem fazendo essa temporada. São duas equipes que realmente ninguém esperava muita coisa para esse ano, a não ser sobrevivência, e estão entregando um pouco mais do que todo mundo imaginava, né? E na parte intermediária da tabela, você vê que tem muitos clubes aí que estão numa situação, no mínimo, incômoda, né, para os seus torcedores, né, Elias? Então, assim, é um primeiro turno que daria... Se a gente tivesse tempo, a gente poderia discutir isso aqui durante muito tempo, né? Mas, como tem muitas rodadas para se falar, é bastante coisa, mas um primeiro turno interessantíssimo, viu? Não decepcionou essa primeira metade da J-League 2024. As equipes que floparam no primeiro turno, para mim, foram Marinos e a equipe do Frontale, né, Tiagão? E as que surpreenderam realmente ficou entre Matida e Gamba, só por assim dizer. O resto foi mais ou menos o que a gente previu, né? Não saiu nada do normal. Na 20ª rodada... Oi, eu ia falar uma coisa, desculpa. E é só perguntar pra você, qual que foi no final do primeiro turno, qual que foi a colocação do Verde e a colocação do Albirex e a colocação do Frontale? O Verde terminou na 10ª colocação com 27 pontos.
Ótimo. O Albirex terminou na 15ª com 21. Foi previsto, né? Meio de tabela. E o Frontale, assim, decepção, né? 14º com 21 pontinhos também. Caramba, falar 15º pro Albirex tá ok, mas 14º pro Frontale é um negócio meio esquisito mesmo, né? É bem esquisito. Era esse, mais alguns, tinha perguntado? Não, você falou do Verde também, que terminou muito bem também, uma colocação... Pra você, essa colocação do Verde é um pouquinho mais do que você esperava? Você esperava mais sofrimento? Você esperava até ficar entre os 10 mais fácil? O que você Na tem verdade, a dizer com o Verde? achei uma ótima campanha do Verde. Terminou exatamente na metade da colocação, né, dos 20. Achei que o Verde ia sofrer um pouquinho mais, achei que o Verde ia estar pelo menos, se não terminasse na zona do rebaixamento, ia estar em 16º, por ali, né, tá mais para baixo, mas ficou, deixa eu ver, 12 pontos fora da zona, cara, muito bom. Não, a diferença ótima, não tem nem o que falar não, uma diferença muito boa mesmo, viu? É um time que, pelo jeito, se continuar aí no segundo turno, você vê como às vezes o empate é um time que empata muito, né, Tico? O time empatou em 9 partidas, mas esses empatezinhos aí deram uma sustância pra equipe, né? Sim, não. Isso. É que ele falou, o empate às vezes não salva do rebaixamento, mas o empate muitas vezes é um fator que quem tá embaixo não consegue, né? Manter muitos empates, pontuar toda a rodada, né? Então eu acho que para essa primeira temporada, eu acho que todo ponto é ponto, né? Para a equipe do Verde. E para todo mundo que é fugir de rebaixamento, acho que cada ponto faz toda a diferença. E por mais que ele é uma equipe que tem uma quantidade de empates um pouco elevado, mas mesmo assim, pelo menos conseguiu bons empates interessantes, e a gente vai até falar um pouco mais sobre o Verde ainda nesse podcast, até inclusive pelo derby entre a equipe do Verde e a equipe do Marinos, que eu acho que é um jogo bem interessante que aconteceu nessa rodada. Mas assim, é uma equipe que vem conseguindo resultados interessantes contra às vezes até equipes melhores, né? Então eu acho que a equipe do Verde Tóquio aí vem conseguindo alguns bons resultados melhores do que a gente imaginava contra equipes muito melhores. Então eu acho que isso também é interessante de estar pontuando também. É um time que empata fora bastante, então é um time que pontua fora. Pontuar fora aí é fundamental na J-League. Agora a 20ª rodada, Tiagão, Cereço Osaka meteu 1x0 no Sagan, Kobe e Matida ficaram no 0x0, né, confronto direto. Hiroshima e Albirex ficaram no 1x1. A Vispa ganhou de 2x1 do Marinos. Ei, Marinos, hein? Kyoto Reysol 2x2. Nagoya 0, Urawa 1. Tokyo 1, Sapporo 0. Frontale 1, Belmari 1. Júbilo 3, Verde 0, né? Clássico aí da J-League. E no outro grande clássico, Kashima 0, Gamba 0. Esses foram os resultados aí da 20ª rodada, né? Você vê, segundo turno do Verde já não começou daquele jeito, né? Que a equipe esperava. Um sonoro 3x0 pro Júbilo Iwata aí, que é um dos grandes concorrentes da parte de baixo da tabela, né? Outra equipe que pelo menos conseguiu segurar o empate fora de casa foi o Matida, nessa corrida aí da parte de cima da tabela, resultado aí muito importante também. Marinos decepcionando mais uma vez, embora tenha jogado fora de casa, perder para a Vispa sempre é ruim, né? Para as ambições que a equipe do Marinos almeja na J-League, está cada vez mais distante aí da parte de cima da tabela. Apesar do Kiel ter o elenco na mão, ter o apoio do jogador Vibra, né, que joga com o time, às vezes no campo deixa a desejar com alguns resultados ruins, né? Dessa maneira, no Hiroshima, que eu achei que ia dar uma alavancadinha, também começou mais ou menos o segundo turno, né? Empatando em 1x1. E o Saporão, né? O que falar do Consadole Sapporo? Começando mal o retorno, né? Eu acho que não vai ter jeito, não vai ter o que salve essa equipe do Sapporo. Parece que realmente o barquinho afundou da coruja. Tá tudo contra, né? A equipe do Sapporo nessa temporada, em vários aspectos. Bastante, né? Que hoje a primeira equipe fora do rebaixamento tem 18 pontos, o Sapporo tem 11, até porque isso, né, não é spoiler nenhum que a gente vai falar que o Sapporo perdeu na rodada mais recente, né? Muitas derrotas seguidas, como placar de 1x0, então você vê que a equipe não é um mar de
de capacidade, mas é uma equipe incapaz de reverter resultados, né? E reverter resultado, eu digo, não é nem virar o jogo, né? Tem dificuldades em empatar partidas, né? Então eu acho que isso é um problema muito, muito, muito grande, que eu acho muito difícil a equipe do Sapporo também conseguir sair. Um detalhe interessante, Elias, falando sobre outro clube, é que o Sanfrecce Hiroshima, por mais que tenha perdido um pouquinho, né, daquela eficiência do começo da temporada 24, mas vem chamando muito essa sua partida, né? Eu tava vendo uma notícia que o Pace Wing, né, o Peace Wing aí, o Edio, né, Peace Wing, o novo estádio do Sanfrecce Hiroshima, desde a sua inauguração, vem colocando uma média enorme, né, de torcedores todo jogo, né? Então é um estádio para quase 30 mil e vem colocando sempre uma média de 22 a 25 no mínimo por jogo. Então sempre casa cheia, a torcida comprou muito essa ideia, né, dessa nova versão atualizada, né, da equipe do Sanfrecce Hiroshima. É uma equipe que, tudo bem, está na 7ª colocação, empatou contra uma equipe que facilmente poderia vencer em situações normais, mas a equipe do Albirex Niigata é uma equipe que vem se tornando uma equipe muito chata na parte de baixo da tabela, né? Uma equipe que empata muito fora de casa ou dentro de casa, uma equipe que sempre vai buscar os resultados. Não foi diferente nessa partida da 20ª rodada. Eu lembro que eu estava assistindo esse jogo e imaginei que o Sanfrecce Hiroshima poderia segurar um pouco mais o jogo, tomou um gol logo aos 11 minutos, aos 27, se não me engano, foi o Hachi que fez o empate, e aí durante todo o segundo tempo, a equipe tentou e o Albirex à altura do jogo falou assim, não, vamos segurar esse ponto aqui, vamos trabalhar com as linhas mais recuadas, e isso fez com que a equipe fizesse resultado, e também o goleiro também, o Abi fez um belíssimo jogo, segurou alguns lances ali que poderia ter sido gol. Então, a torcida do Sanfrecce Hiroshima já está em festa e muito em paz com a sua equipe. Os resultados do Sanfrecce Hiroshima, comparado com aquele começo meio que, né, nossa, muito alto do Sanfrecce Hiroshima, hoje a equipe já está um pouquinho mais naquele nível normal, né, que a gente já está um pouco mais acostumado, mas ainda está muito próximo das primeiras colocações, 2 vitórias consecutivas e qualquer vacilo da parte de cima da tabela vai fazer com que o Sanfrecce Hiroshima avance para ficar pelo menos entre os 6 primeiros colocados, até porque no meu ponto de vista, Elias, temos um intruso, né, entre os 8 primeiros colocados, né, que é a equipe do Avispinha, que vem fazendo um bom campeonato, mas sabe que dificilmente vai ter condições de manter esses resultados durante um bom tempo, então é bom que faça muitos pontos, né, para se manter o mais bem colocado possível, mas é bem provável que o Sanfrecce Hiroshima avance mais no campeonato e acabe passando alguns adversários aí na tabela. O Avispinha já surpreendeu na 21ª rodada, derrotando fora de casa o Setoco, né? O Setoco perdeu 1-0 do Avispinha. E o Consadole Sapporo, falando das duas equipes, o Sapporo perdeu de novo, dessa vez o confronto direto aí em casa pro Albirex, 1-0, já é a 7ª derrota consecutiva do Sapporo aí na J1. Lembrando que a última vitória aconteceu há quase 2 meses, né, Tiagão? Foi lá no dia Muita coisa. 15 de maio, uma vitória magrinha sobre o Jubiluata aí por 1-0. Depois disso, só tristeza, só decepção aí para a equipe do Consadole Sapporo, né? Complicado. Mas quem está muito feliz, obrigado na rodada, é o Matida Zélvia, Tiagão. Matida Zélvia conseguiu uma vitória heróica aí fora de casa, lá no Suitão, para cima do Gamba Osaka, né? Uma virada homérica aí. Uma virada homérica aí para cima do Gamba. Lembrando que o Elton abriu o placar para a equipe do Gamba. No final do primeiro tempo, o Mitchell Duke naquele bate-rebate dentro da área. Ele, que a especialidade dele é o cabeceio, né, Tiagão? Foi lá e empatou de cabeça aí no placar. Lembrando que a equipe do Gamba ia jogando muito bem, até o detalhe que o nosso querido Handa cometeu 2 vacilos, né? Ele fez uma falta violenta ali no Eric, logo em seguida fez uma outra falta no jogador da equipe do Matida, foi expulso, né? Então, essa expulsão aí no setor defensivo do Gamba pesou muito pro resultado, né? O time deu uma desmoronada, recebeu muita pressão ali, principalmente no final
no primeiro tempo e acabou cedendo empate, né, nesse lance do Duke. Já no começo do segundo tempo, mais uma vez, a equipe do Gamba vacilou e cometeu um pênalti bobo, né, Thiago? Na verdade foi um pênalti duplo, né? Porque um dos zagueiros puxou a camisa do Duke, isso já seria considerado pênalti, e o outro foi lá e ainda derrubou o Eric dentro da área, né, Thiago? Então foi ali um pênalti duplo que ocasionou na virada da equipe do Matida de pênalti, né? Shota fudiu aí fazendo seu golzinho de pênalti. E no finalzinho, o Cento numa paulada ali, mais 70 minutos da etapa final, deu números finais na vitória do Matida, né? Com essa vitória do Matida, eles alcançam aí 43 pontos, liderança do campeonato isolada, porque o segundo colocado, o Kashima, tem 38, né? Então o time tá bem tranquilo, 43 pontinhos, feliz da vida, uma vitória importantíssima aí fora de casa e jogando bem, né? O Gamba não conseguiu aí mostrar o bom futebol que vinha mostrando nas últimas rodadas, até o time um pouco nervoso, né? Parecia que era o Matida que tava jogando em casa, até meio estranho. Uhum. O único lance, assim, de mais estranho nessa partida, assim, que gerou uma certa reclamação geral foi a expulsão do Randa, né? Pra mim, o primeiro lance claro, foi uma entrada um pouquinho mais, assim, mais pegada, mas foi uma entrada de lance que ele tentou até ser limpo na jogada. Eu nem vi tanta maldade. O segundo, sim, a segunda entrada foi para o cartão amarelo, mas ele tava amarelado e acabou sendo expulso, e isso deu, sim, não foi um banho de água fria, né? Mas mexeu muito com os ânimos da equipe do Gamba Osaka. Acabou depois levando um empate no final do primeiro tempo e depois acabou tomando os 2 gols aí que o Elias narrou pra gente. E uma vitória que ajudou muito a equipe do Kashima Antlers, né? Que não foi tão bem nessa rodada. E o Gamba ajudando, então, um adversário direto aí, mesmo não querendo. O Matida faz mais do que vencer o Gamba Osaka, né? Vence mais uma equipe que, na teoria, nesse momento, é um adversário direto pro título, né? Então, olha que loucura, né? O Gamba Osaka, adversário de título, né? Eu não esperava falar isso há 2 meses atrás, sinceramente. G2 Mas o Matida faz... Exato, mas o Matida fez um jogo bem interessante, muito físico, muito rápido contra-ataque, o típico jogo que a gente já falou já, que o torcedor japonês odeia e reclama muito, mas eu acho que o Matida faz alguma coisa que muito correto. Vou voltar a falar sobre isso. Eu acho essa reclamação de que o torcedor olha o jogo do Matida e fala que, meu Deus, é um jogo que eu gostaria que a minha equipe não jogasse. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se o Matida jogasse como todo mundo joga, é bem provável que o Matida não tivesse ganho de ninguém. E aí, né, a equipe vem com uma ideia diferente, muito disso, né, por causa do seu treinador, né, o Gokuroda, que com uma ideia diferente de jogo. Isso faz com que uma equipe que recém chegou da segunda divisão esteja liderando, né, o campeonato até o momento, e a gente não deixa de falar do Matida aqui desde a primeira rodada da J1 2024, e a galera começa a reclamar falando que digamos que é um futebol feio de se ver, mas é um futebol que tá ganhando. Então, assim, é muito difícil a gente aqui do outro lado do mundo entender um pouco dessa filosofia, porque muitas vezes me parece um pouco mais de dor de cotovelo do que realmente uma crítica construtiva, né? E o Matida vem ganhando, é bem problema que não adianta mudar o esquema de jogar. Eu acho que esse tem que ser o esquema de ser jogado até a última rodada, doa quem doer. E uma coisa que eu achei bem interessante é que eu vi isso não é muito novo, isso foi mais ou menos ali no finalzinho de maio e tudo mais, que eu tava revendo essa entrevista com o Gokuroda, também pro Japan Times, e o Kuroda fala assim, ó, mais ou menos ele falou assim, que ele sabe que o elenco dele é feito de jogadores que não estão acostumados à pressão de títulos, em que isso pode afetar a equipe em algum momento. Ele sabe disso, ele está trabalhando para isso e ele está tentando fazer com que a equipe jogue da melhor maneira possível nas suas características, né? E o próprio Duque uma vez chegou a responder, né, porque a equipe do Matida foi lá, venceu
alguma outra equipe, e o Machida começou a ser assim, não vou dizer a palavra escorraçado, né, mas começou a ter aquele clássico dos adversários tentar diminuir, né, porque tá ganhando assim, porque tá ganhando assado, subúrbio, né, equipe do subúrbio de Tóquio, então não dá para considerar que a Zelvia é uma equipe Tóquio, inclusive, né, contra a equipe do Verde também por 5-0, e uma das declarações do Duque falando, rebatendo sobre isso, falando assim, não, a nossa equipe é de Tóquio sim, né, então você percebe que muitos dos torcedores, quando vem com algum argumento contra a equipe do Machida, é um argumento que me cheira um pouco dor de cotovelo, assim, sabe, pelo menos é a visão que eu tenho aqui, né, vendo de fora do Japão. Tem alguém que está ouvindo isso que não vai concordar, e tem todo o direito de não concordar. Mas que o que o Machida está fazendo é muito bonito, isso é inegável. E deixo para vocês que estão ouvindo, né? Você prefere que seu time jogue bonito e perca o campeonato, ou que seu time joga um futebol visto como feio, como indigesto, contra, né, um tipo de futebol que você não gosta, mas ganhe o título, que lute pelo título? Então fica essa indagação para todo mundo aí, mas o Gamba Osaka em terceiro colocado ainda é uma posição incrível para uma equipe que ninguém esperava nada. Você vê que dor do cotovelo tem em todo lugar, né, Tiagão? Complicado, sim, né? Sim. E outro detalhe bem interessante, só para que você acabou puxando já outro assunto, eu esqueci de comentar. Incrivelmente, na J-League, a última equipe que venceu o Machida Zelva foi o Brex Niigata, né? Que a gente falou que venceu o Sapporo, né? E venceu a última rodada e tudo mais. Só lembrando que o Albrecht Niigata não sabe o que é perder dentro da J-League desde o dia 25/5 contra o Avispinha Fukuoka por placar de 2-1. De lá para cá, a equipe do Albrecht segue pontuando, com algumas vitórias, sejam com vários empates seguidos, né? Então é uma equipe que vem pontuando muito na liga, né? E também, para não deixar o assunto esvair demais, o Machida também não sabe o que é perder desde o dia 1/6, que foi exatamente essa derrota contra o Brex Niigata, e dentro da liga depois é só vitórias e alguns empates, mas o Machida tem uma derrota, né, contra a equipe na Copa do Imperador, né, pela Universidade de Tsukuba, que inclusive foi eliminado da Copa do Imperador, e a gente comentou sobre esse jogo no último podcast sobre Luvan Cup e Copa do Imperador. Então dá para dizer que neste momento, né, de alguma maneira, no universo alternativo, o Brex Niigata é maior do que o Machida Zelvia. Lembrando que o Brex está apenas 15 pontinhos do número mágico, né? De quarentinha. Então são apenas 5 vitórias aí que a equipe do Brex precisa para fugir do rebaixamento, né? Então tá muito bem. Se continuar assim, quem sabe disputa aí uma terceira colocaçãozinha, já pensou? Que tá bom demais, né? Tá muito bom imaginar isso aí já. Tá excelente. Quem perdeu na rodada e não tinha que perder e deixou o rival encostar, Tiagão, foi o nosso querido Kashima Antlers. Pra você ver, as equipes da parte de cima ganhando de virada, né? O Kashima chegou a abrir o placar com o Chavrit, né? No começo de jogo, mas vacilou. Ainda no primeiro tempo veio a virada do Kobe, né? Com o Yoshinori Muto e o Matheus Tuller virando. E no começo da etapa final ali, o Yuya Osako dando números finais pro Kobe, vencendo 3-1. Essa partida é uma partida muito boa, né? Bem disputada. A equipe do Kobe fez prevalecer aí o seu mando de campo. E o Kashima vacilou, né? Porque se vencesse, estaria ali apenas 2 pontinhos do líder Machida, né? E o Kobe com essa vitória subiu, né? Subiu para a 4ª colocação agora, 37 pontinhos, apenas 1 pontinho do Kashima segundo colocado e também do Gamba terceiro, né? E detalhe, o Viseu Kobe tem um saldo de gols muito bom, né? Tem um saldo de gols de mais 14. Se essas duas equipes vacilarem nas próximas rodadas, o Kobe toma essa segunda e terceira colocação dos dois, né? Você vê como foi importantíssima essa virada do Viseu Kobe para cima do Kashima.
É o Kashima que foi um pouco desfalcado para campo, né? Não pôde contar com o Yuma Suzuki, né? Se eu não tô completamente maluco. Mas também não dá pra depender só do Yuma a temporada toda, né? Foi um jogo onde. E eu venho falando muito bem da zaga do Kashima aqui nos últimos programas. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz assim para alguns nomes da zaga, mas tipo Nono, Ueda, Anzai. Mas é uma equipe que tem momentos interessantes da zaga, principalmente pelo Sekigawa. E o Harakawa também é um goleiro que ainda nem todo mundo ama, né? Nem todo torcedor do Kashima ama ele, mas eu acho que vem fazendo um trabalho interessante. O problema é que o meio-campo inteiro do Kashima é o Sano, né? Que a gente vem comentando sobre ele, né? Shinen fez um jogo bem mais ou menos. Não tem nada contra o Shinen, mas eu ainda acho que o melhor do Shinen já passou e ninguém viu. E a parte ofensiva da equipe do Kashima não funcionou, tirando ali o jogador sérvio. E de um outro lado, um Vissel Kobe que eu acho que tomou um pouquinho de vergonha na cara, né, depois da derrota do Kobe ali para a equipe do Gamba Osaka, né, um adversário direto para essas posições, o Kobe voltou aquele futebol de pressão, né? Eu vejo muito dessa pressão do Vissel Kobe em muitos desses jogos, menos contra esse jogo contra o Gamba, que a equipe acabou afrouxando um pouquinho a marcação e acabou não conseguindo reverter resultado. E o Kobe, para mim, ainda assim, no lugar de Gamba Osaka, eu acho que junto com o Kashima são as equipes que vão correr atrás do Matida durante todo o segundo turno. Vamos ver até quando o Gamba consegue fazer isso. Mas eu acho que o Kobe é sim uma equipe muito bem organizada para correr atrás desse campeonato. E ainda nesse jogo teve Eido Ace também, né? O Osaka, né? Já brilhou tanto pelo Kashima, né? Sinceramente, tudo bem. Eu sei que a resposta vai ser dinheiro. Mas eu acho que dava pro Kashima fazer uma forcinha um pouquinho maior pra ter repatriado o Osaka, né, Elias? Eu acho que ter deixado o Osaka sabendo que ele poderia voltar, né? Não ter monitorado essa volta dele pro Japão, sabe? Ter deixado ele ir tão fácil assim pro Vissel Kobe, eu acho que foi um. Sim, eu acho que foi um vacilo inacreditável da galera da equipe do Kashima Antlers. Mas enfim, tem que trabalhar aquilo que tem, o elenco é muito interessante, mas já mostra que o elenco do Kashima ainda sofre alguns apagões defensivos, e isso é um problema que tirou o Kashima de lutar pelo título muitas vezes, e eu acho que esse é um problema um pouco mais imediato para esse retorno da equipe do Kashima Antlers, mas eu ainda acho que o Kashima vai um pouquinho de felicidade para sua torcida. Eu ainda acho que o Kashima está muito longe de estar fora completamente luta pelo título, até porque o segundo turno acabou de começar e o próximo jogo tem tudo pro Kashima vencer. Simplesmente o Kashima pega o Lanterna na próxima rodada, jogando em casa, vai enfrentar a equipe do Sapporo, enquanto a equipe do Kobe vai ter um jogo bem digesto, jogando contra o Sanfrecce Hiroshima. O Sanfrecce Hiroshima jogando em casa, acabei de falar, faz um mar roxo de torcedores. Então o Kobe vai ter um problemão para sair com esses 3 pontos de Hiroshima. E já que eu falei sobre os confrontos, né, a equipe do Machida enfrenta na próxima rodada a equipe do Nagoya Grampus, que também vem numa decadência inacreditável na tabela de resultados. E a equipe do Gamba Osaka tem um problemão pela frente. Vai enfrentar jogando em casa, né, contra a equipe do Yokohama F Marinos. Sei não, hein, Thiagão. Esse jogo aí do Kashima é perigoso, cara. A gente sabe do histórico do Kashima, o histórico necromante do Kashima Antlers, né? Então. Mas esse não pode, né? Se o Kashima perder pro Sapporo, malandro, aí jogando em Kashima, aí eu acho que o Zico vai dar um mortal ali na bancada ali, porque realmente aí vai ser problema. Se o Kashima perder pro Sapporo, pelo amor de Kami-sama, né? Vai ser difícil. Isso vai ser difícil mesmo. Porque eu tô colocando já 3 pontos fáceis na conta do Kashima, enquanto o Matida vai ter que tirar pontos na Nagoya, né? Kobe se matar ali contra Sanfrecce Hiroshima, Gamba se matar contra Marinos. Então, assim, de todos os 3 pontos mais fáceis da rodada, com certeza são os 3 pontos que eu acho que vai vir pro Kashima Antlers. Ai. Será que eu vou zicar? Talvez. Talvez. Bem,
Os dois jogos que eu vou comentar, Elias, já que a gente falou de Marinos, vamos falar da derrota do Marinos, né, para a equipe do Verde. 2-1, um jogo que eu assisti falando assim, puxa, eu acho que esse jogo vai ser muito difícil pro Verde, e se o Verde sair com um empate, já vai ser um baita de um resultado contra uma equipe do Marinos que vem gritando, né, para conseguir bons resultados, uma equipe que conseguiu até nas últimas rodadas 2 vitórias, depois veio de uma derrota na rodada passada contra a Vispinha, que já foi uma vitória muito doída, né, para os torcedores que reclamaram um monte nas redes sociais, e nesse jogo a obrigação da vitória é toda do Marinos e já começou errado, né, num cruzamento, na verdade num escanteio que foi muito mal tirado dentro da área, o Yamami pegou essa bola ali na entrada da área, fez um tirombaço, belíssimo chute de fora da área, 1-0 para a equipe do Verde. Aos 22 minutos a equipe teve um gol anulado, né, um gol ali que, perdão, uma tentativa de gol que não virou, e logo em seguida acabou tendo o gol contra, né, para seu favor ali, o gol contra da equipe do Marinos, que acabou com o jogo em 2-0, e isso modificou muito o jogo, né, da equipe do Marinos, que de repente estava com 2-0 com 22 minutos de jogo, e isso mudou muito a organização da equipe, e que teve que mudar seu posicionamento. Ainda a equipe conseguiu ainda, com um bom trabalho, jogando pelo lado direito ali, a equipe foi com 5 ou 6 jogadores para ataque. Teve um momento ali que tinha 8, 9 jogadores da equipe do Verde dentro da área. A equipe do Marinos teve que trabalhar muito bem a bola com passes curtos, e essa bola chegou até o Oriomiait, que conseguiu diminuir dentro da área 2-1. E durante todo o segundo tempo, basicamente foi a equipe do Marinos tentando jogar, e a equipe do Verde jogando um contra-ataque. Fez o goleiro do Verde trabalhar muito em vários momentos. E teve até um lance, eu ainda acho isso no primeiro tempo, para você ver a diferença. De um lado, né, você tinha ali o Matheus Vidotto, né, trabalhando e salvando o Verde, né, de lances do Anderson Lopes. Teve um lance do Ian ali, do Ian Matheus, eu acho que é Ian Matheus, se não me engano, não é o nome do jogador brasileiro, que ele veio pelo lado direito, tentou a finalização em diagonal para dentro do gol, e o goleirão brasileiro aí da equipe do Verde conseguiu fazer a defesa. Enquanto isso, Elias, o nosso querido William Popp estava quase tomando gol do meio da rua, né? Teve um lance no primeiro tempo ali, que a bola veio um pouquinho para a esquerda, o jogador viu o goleirão adiantado, meteu a bola lá de longe, quase, né? O William Popp tomou um gol que nem o Pelé fez. Então, enfim, isso já dá muito a diferença de goleiros, que eu falo para vocês que é um goleiro realmente muito duvidoso, infelizmente, pro lado do torcedor da equipe do Marinos. Mas no segundo tempo, o Marinos foi melhor, o Marinos mostrou mais poderio ofensivo, mostrou mais tentativas de jogadas, mas a equipe do Verde foi muito competente na maneira que se defendeu e conseguiu sair com 2-1, que é um baita resultado pro Verde, e um péssimo resultado pro Kashima Antlers, né, perdão, pra equipe do Yokohama F Marinos, que perde a segunda seguida, né, se estaciona na 12ª colocação, e na próxima rodada a equipe vai ter que ir atrás, né, atrás de resultados, vai ter que ir atrás de conseguir pelo menos alguns pontos para tentar sair dessa situação. A parte boa é que a equipe do Marinos tem um jogo a menos, né, que, inclusive esse jogo a menos vai acontecer entre a rodada, né, e a próxima. É um jogo contra a equipe do Saganto Sul, se eu não me engano, e é nessa partida que tem a menos que a equipe do Marinos vai tentar igualar os pontos e subir um pouquinho mais a tabela, mas realmente um campeonato que, independentemente do que aconteça nesse jogo, é um campeonato que todo torcedor do Marinos gostaria de estar vendo situações um pouco diferentes. E outro jogo que eu trago pra gente comentar hoje, Elias, é um joguinho na parte de baixo da tabela, né, onde a equipe do Shinobel Mari recebeu a equipe do Kyoto Sanga, e um jogo onde as duas equipes lutaram muito, um futebol de, claro, qualidade de equipes que estão tentando fugir do rebaixamento, então sobra muita canela e falta um pouco de futebol, mas um jogo onde o Shunan foi melhor, mas, né, a bola acabou punindo em alguns momentos ali durante a partida. Aos 24 minutos,
O Marcos Túlio veio basicamente de frente para a área, né, reto, ali próximo da entrada da área, conseguiu um cruzamento para dentro da área, né, de forma reta, encontrou o Hara, que apenas solou a bola para dentro do gol, 1-0 para a equipe do Kyoto. Esse foi o lance mais importante da equipe do Kyoto no primeiro tempo, e depois foi só o Shonan pressionando e a equipe se segurando. No segundo tempo, a equipe do Shonan teve a chance de ouro de empatar, né, com um cruzamento que ia vir para dentro da área, a bola acabou batendo na mão do jogador da equipe do Kyoto, pênalti, e o pênalti foi defendido pelo goleiro sul-coreano, né, o goleiro Gu, acabou ali fazendo a sua defesa, e isso foi muito comemorado, mas mesmo com o pênalti perdido, a equipe do Shonan continuou pressionando, né, e quem perdeu esse pênalti foi o Fukuda, apenas por informação, e ainda assim, apesar de todas as tentativas, o goleiro sul-coreano conseguiu se manter muito bem no lance, até tomou cartão amarelo depois do finalzinho do jogo, mas a equipe do Kyoto se segurou, não tinha mais pernas para conseguir contra-atacar, então teve que se fechar, defender com 8, 9, 10 jogadores ali na linha intermediária para trás, enquanto isso a equipe do Shonan tentou, mas infelizmente acabou não conseguindo, quase acabou tomando um gol de contra-ataque, mataria o jogo ali no finalzinho do segundo tempo, mas o resultado final acabou em 1-0, resultado que não salva ninguém, mas coloca o Kyoto momentaneamente respirando fora da zona de rebaixamento, enquanto isso o Shonan continua na 19ª, também conhecida como penúltima colocação do campeonato, Elias Fowlers. Tiago, eu não sei se eu te falei isso, mas na minha infância eu não cheguei a jogar o Final Fantasy, mas eu tinha um boneco do Zell, cara. Que eu lembrei que você falou da tatuagem do pescoço lá e tal. E eu tinha um boneco dele, embora eu não jogasse o jogo. Eu tava passeando no shopping assim, e achei o boneco muito bonito, sabe? Muito legal, pô, maneiro, roupa maneira, tatuagem, aquele cabelo estiloso dele e tal, sabe? Boneco de quem que deu uma lagada que eu não vi? Boneco de quem? Do Zell. Ah, do Zelda, do Final Fantasy VIII, assim, que tem o tribal no rosto, né? Tem o tribalzinho no rosto, né? Eu tava Caraca, não lembrando sabia disso, disso, cara. a hora que você falou do Final Fantasy lá, tatuagem, eu lembrei do boneco. Eu comprei em 2000, logo quando foi em 2000, né, que saiu o jogo. Não, o jogo é de 99, né? O Final 8 é de 99, só mal. Mas assim, me fala uma coisa pra você. E que fim deu esse boneco? Cara, então, eu vou contar pra você, pera aí. Eu achei muito maneiro o boneco, eu peguei, comprei, ficou pra minha coleção e tal, brinquei com ele durante uns 3 anos. Inclusive ele tinha um tênis vermelho, meio da Adidas, assim, que era parecido com o tênis vermelho que eu tinha, né, na minha infância, assim. Aí, um belo dia eu me enchi do boneco, assim, por uns 2 anos. Eu acabei vendendo, repassando para um grande amigo meu, Felipe, lá de Canoinhas, dos meus melhores amigos até hoje. Conheço ele há 24 anos, já desde 2000, né? E acabei vendendo pra ele o boneco, e tá com ele até hoje, cara, o boneco. Ó, que legal. Ele tá um pouco detonadinho, né? Porque a gente brincava na época, assim, e tal. Mas o boneco tá inteiro, cara. Daí você falou do Final Fantasy lá, da tatuagem, eu lembrei dessa história. Acho que eu nunca tinha falado dela pra você. Não, pra mim é novidade. Até que você fala assim, eu tenho esse boneco, eu falo, me vende esse boneco. Porque eu tenho alguns bonecos de Final Fantasy, eu tenho dessa mesma linha, né? Eu tenho o Squall, eu tenho depois dessa mesma do Figuarts, né? Tem o Cloud da versão do filme do Final Fantasy VII, tem o Auron, né, do Final Fantasy X, eu consegui alguns bonecos durante o tempo, e dessa linha do Final Fantasy VIII, tem dois que são raríssimos, né? Tanto do Zell, quanto da Selph, né, que é aquela menininha que usava um vestido amarelo, usava uns nunchaku assim e tal, tinha um cabelinho chanelzinho meio pontiagudo assim e tal. São bonecos raríssimos assim, né? Então, com certeza, independente do estado dele, vale uma grana boa, viu? Então, seu amigo deve ter valorizado bem aí esse boneco do Zell. E era legal que ele tinha trocas de luvas, né? Que ele era o cara que lutava com os punhos, né? Mas ele tinha todo um estilo meio descoladão, né? Então era boneco de Final Fantasy com bermuda, né? Bermuda jeans, né? Tênis, né? Tribal no rosto, cabelo espetado para cima, né? Então tinha tudo toda aquela skin de personagem descolado dos Final Fantasy, né? Então bem legal. Não sabia da história não, viu, cara? Muito
vivendo e com Elias há 70 anos e ainda tem coisa que eu não sei, né? É incrível, né? Vou perguntar pra ele, Tiagão, se você tem interesse em adquirir o boneco lá, perguntar pra ele. Mande pra mim lá. Guardo fotos Parado. na minha DM. Que tá parado lá no baúzinho dele de recordação. Isso se ele vender, né? Porque é recordação, né? Mas enfim. Eu acho difícil, mas se ele vender, mande na DM. E se você tá ouvindo no Mario e você tem boneco de Final Fantasy VIII, mande na DM também. Galerinha, passando os outros resultados aqui, Tiagão já falou. Você falou dos teus 2 jogos já, né? É isso aí. O Frontale empatou em 1 com o Hiroshima. O Cereço bateu na Nagoya por 2-1. O Ural meteu 3-0 no Júbilo. O Belmari perdeu por Kyoto por 1-0, né, Tiagão? E o Sagatosso foi goleado pelo Rei Sol por 4-1, né? Então, passando aqui a situação, como que tá até agora. Nessa 21ª rodada, o líder é o Matida com 43 pontos, seguindo o Kashima com 38. Esses times estariam na CL. Em terceiro, Gamba com 38 também, mas com saldo menor, né? Estava na CL2. Rebaixados no momento, Sagan, 18º, 17. Belmari, 19º, 16. E 20º, Consadole Sapporo com apenas 11 pontinhos. Né? O artilheiro continua sendo o Léo Ceará do Cerezão com 15 golos, Tiagão. É isso aí. A próxima rodada da J-League, né, da primeira divisão, acontece a rodada inteira, né? A rodada 22 acontece na sexta-feira e no sábado, e também jogos no domingo. Então, jogos no dia 5, 6 e 7. Os horários não são tão bons pra gente, na verdade, aqueles horários péssimos, com jogos às 6, 6 e meia e 7 horas da manhã. E no meio da semana, né, também conhecido como quarta-feira, acontece o jogo atrasado da rodada 16, o único jogo atrasado que tinha que ser colocado em dia, entre a equipe do Marinos e o Sagan Tosu, que eu falei para vocês, jogo vai ser em Marinos, Elias. Então, basicamente é isso aí pra galera que quiser assistir a J-League no meio da semana ou no final de semana. Tiagão, indo para J2 agora, porque nós temos novo líder! E um líder que foi deixado para trás por um certo brasileiro, né, Tiagão? O líder que indica o Fifari Nagasaki, que mesmo com a saída do técnico no começo do ano, conseguiu recuperar o projeto, né, que havia colocado para o ano 2024 e agora é líder, né? Foram aí as 22 rodadas. Nessa rodada a equipe empatou com o Tokushima fora de casa por 2-2 e assumiu a liderança do campeonato com 47 pontos, né? Os outros resultados, o Iwaki perdeu em casa para o Yokohama FC por 4-0. O Mito empatou com o Renault, foi 1-1. O Urasco Kumamoto meteu 4-0 no Ehime. Vegalta 3, Totig 2. Zaspa 1, Fudieda 2. 8-0, Kofu 0. Blobitz 0, Montedio 3. Shimizu 3, Fadiano 1. E Jeff United 2, Kagoshima 1. Então o líder atualmente agora é o Nagasaki, 47 pontos. Em segundo lugar temos o Yokohama FC com 46, com uma sequência incrível de vitórias, né? 6 vitórias consecutivas aí para a equipe do Yokohama. Na zona dos playoffs temos o Shimizu, agora em terceiro, né? Que liderou durante muito tempo com 46 também. Em quarto, Sendai com 38. Quinto, Fadiano com 37. Fadiano não sai dessa zona do playoff, né? Ficou aí o turno inteiro entre classificado direto e playoff. E na sexta colocação, o Jeff United, hein, Tiagão? Conseguiu aí finalmente entrar na zona do playoff com 36 pontinhos. Caindo no momento o Kagoshima United 22, o Totig em 19º com 20 e o Zaspa, que já não ganha há 3 meses, apenas 9 pontinhos e 15 derrotas, Tiagão, no campeonato. Olha, J2 sempre interessantíssima, sempre falo isso. Nesta rodada, Elias, eu consegui assistir o jogo entre Shimizu e Fagano Kayama. Jogaço, viu? Que jogo rápido, que velocidade que impõe essa equipe do Shimizu. Com um double do Carlinhos, e depois ali um gol do Yadima no finalzinho do segundo tempo. Ainda teve ali o golzinho do Iwabuchi para descontar para a equipe do Fagano Kayama no finalzinho do primeiro tempo. O primeiro tempo foi excelente. O primeiro tempo,
Para mim, em alguns momentos o Fabiano Kayama poderia até tentar conseguir o segundo gol no contra-ataque, mas como tomou o gol do Carlinhos muito cedo, inclusive em uma boa arrancada do Carlinhos no meio da zaga que deu ali que gerou o seu segundo gol, acabou dando números que acabaram sendo meio difíceis do Fabiano depois tentar correr atrás. Mas um bom primeiro tempo daqui do Fabiano Kayama, que mostrou muita velocidade, mostrou que tem uma equipe interessante, principalmente no meio campo, por mais que seja um composto ali de jogadores que não é muito conhecido por todos nós, mas o sistema de 3 zagueiros do Fabiano é interessante, viu? É uma formação muito móvel, uma formação que de 3 zagueiros vira um 4-5 em alguns momentos, então é uma equipe que sabe se organizar, mas a equipe liderada ali por Inu e companhia, Hara, Kitagawa, né, Carlinhos, é uma equipe muito interessante, claro, Gonda, não posso esquecer do Gonda, senão Elias me mata, que tá no gol, uma equipe muito interessante, mais talvez uma tentativa de dizer para vocês que talvez é uma equipe de J1, né, com alguns aspectos de J2, mas uma equipe que talvez não mereça ficar muito tempo na segunda divisão, que a equipe do Shimizu realmente vai incomodar, viu? Vai incomodar essa equipe de cima, dessa parte de cima da tabela, mas é inevitável que essa equipe do Yokohama FC tenha fazendo uma campanha também impressionante, né? E dessa vez bateu de frente com o Iwaki, que eu também imaginei que o Iwaki poderia ser um adversário um pouquinho mais chato, né, de estar enfrentando dentro de casa, mas o Yokohama foi lá e atropelou 4-0 no final do agregado final do jogo e tal. Segundo tempo muito movimentado, depois eu fui ver os lances um pouco mais, e o jogo do Yokohama também é nítido de você ficar de olho, viu? Então a equipe do Wagner Nagasaki, se quiser esse título, né, que o Elias falou, né, um projeto que foi começado e continua, independente da troca de treinador, vai ter que se virar, porque vai ser apertado, viu? Eu acho que esse segundo turno inteiro da segunda divisão tem tudo para ser bem emocionante, com pelo menos 3 equipes lutando ponto a ponto aí. Realmente vai ser um negócio muito disputado, e a parte ali dos playoffs os times vão vir com fome, né? O Jeff Knight aí já empolgou, o Fabiano Kayama fica naquela oscilação, né, Tiagão? De vai pra cima, vai pra baixo, vai pra cima, vai pra baixo. Equipes como o Renault e a Yamaguchi agora estão numa fase ruim, mas podem voltar aí a incomodar no playoff. E o Shimizu não quer perder esse título por nada, né? Teve o líder aí por tanto tempo, tantas rodadas, e não quer aí ficar de fora, né? Isso serve o time de Vegalta Sendai, que pelo jeito acordou. Já são aí 5 jogos sem derrota, né, Tiagão? É um time que tá entrando aí de vez para querer disputar esse título. Mais alguma coisinha ou bora pra J3, rapazinho? Bora pra J3. A J3, que estamos aí na 19ª rodada, também virou e acabou o primeiro turno. E o grande campeão do primeiro turno, adivinha, né, Tiagão? Nadando de braçadas largas aí, nosso querido esquilinho traiçoeiro, Omiya Ardija, né? Fechou o primeiro turno aí com 46 pontos, saldo positivo aí de mais 24. O Azul Claro ficou na segunda colocação com 31, né? E aí na parte dos playoffs temos o FC Osaka, o Tsuengi Kanazawa, Imabari e o Fukushima United. E na lanterninha quem ficou, que faz, hein? Nosso querido Grula Morioka, né? Os jogos da rodada foram os seguintes: o Matsumoto e Nagano ficaram no empate 1-1, o Osaka meteu 4 no Tegevaharo, Yokohama 1, Azul Claro 0, Catalera Sagamihara 0-0, Nara Club Gainari 2-2, Kiravas 2, Fukushima 1, Omiya 2, Grula Morioka 0, Gifu 1, Fangrauri 2, Ryukyu 1, Tsugen 2 e Mabari 2, Kamatamaré 1. Thiagão, esquilinho traiçoeiro, firme e forte, rumo ao retorno a J2. Nem deveria ter caído, né, desgrama? É basicamente o seguinte, para mim a terceira divisão começa a partir do Azul Claro, né? Então nós temos hoje, dentro da terceira divisão, 19 equipes de terceira e uma equipe de segunda, né? Então a diferença do Omiya é brutal, né, com os demais adversários. Interessante que, por exemplo, a equipe como o Osaka, né,
FC, que é uma equipe muito mais modesta, consegue manter o baixo número de gols tomados, igual a equipe do Omiya. Então, defensivamente, a gente até tem uma equipe para comparar com o campeonato do Omiya até esse momento, né, que é com a parte defensiva, já que ele e o Osaka tomaram apenas 13 gols, né, em 19 rodadas. Mas quando a gente fala ofensivamente, é um negócio que destoa bastante da grande maioria, né? Com 37 gols feitos, é o melhor ataque da competição. Vem sendo seguido por algumas equipes que têm ataques interessantes, como por exemplo o Azul Claro, que tem 30 e é o terceiro colocado. E o segundo colocado em gols é a equipe do Nagano Parceiro, que tem 33 gols feitos, né? Aí você pensa assim, caramba, Nagano Parceiro tem 30 gols feitos, deve ser uma das melhores equipes. Elias, Nagano fez 33 gols em 9 partidas e tomou 33. Então, Nagano está zerado, porque se tem um ataque interessantíssimo, tem simplesmente a pior defesa do campeonato. Então, para você ver a diferença, né, de qualidade do Omiya, que consegue ter um ataque muito bom, uma defesa melhor ainda, e vem nadando de braçada para pelo menos tentar cravar o seu acesso com, no mínimo, 3 rodadas de antecedência. Eu não espero menos que isso do Screen nessa temporada. O restante, um playoff que vai se organizar de uma maneira bem interessante, né? Esse playoff classificatório para subir, entre Osaka, Kanazawa e Imabari, mas ainda acho que está faltando alguns nomes com um pouquinho mais de fibra, né, dentro dessa colocação. Mas como a diferença do playoff do Osaka FC, que é o terceiro, que tem 31 pontos, e se for ver até o nono, né, que é o Matsumotinho, tem 27, então tem muita coisa para acontecer. O segundo turno vai ser bem interessante, e vamos ver como a terceira divisão se organiza, o quanto o Azul Claro vai ter condições de se manter, já que acabou perdendo essa rodada aí e fez com que outras equipes chegassem próximas. Então o Azul Claro já perdeu, né? Nas últimas 5 rodadas são 2 derrotas, coisa que, por exemplo, se na próxima rodada, que inclusive a próxima rodada é bem indigesta, né? O Azul Claro vai enfrentar simplesmente o Omiya, né, na próxima rodada. Se perder e o Osaka vencer o Cutler Toyama, o Osaka FC vai ser o segundo colocado já na próxima rodada. E se por acaso acontecer alguma coisa e o Osaka não vencer, se o Kanazawa vencer o Nagano Parceria, que é o time que toma 33 e faz 33, também a equipe do Kanazawa pode ser o segundo colocado, e até o Imabari, que vai enfrentar a equipe do Fukushima Uniters. Quem vencer dessa partida entra para o playoff, já que o Fukushima é o sexto e o Imabari é o quinto, né? Então, muita coisa vai mudar até o próximo Renomaru. Interessantíssimo demais tudo que acontece na terceira divisão, menos o Omiya, que tá lá de férias um ano, porque o time é muito melhor que os demais. Aquela velha história, né? O Avispa é Thiagão e o Nagano é parceiro, né? Exatamente. Falando da JFL agora, estamos aí na 14ª rodada, e desde que o Thiagão conseguiu o famigerado cachecol do Criação Shinjuku, a equipe não venceu mais, cara. É impressionante a maldição, o miasma que o Thiago Cruz mandou pro Criação Shinjuku. Simplesmente o time empacou, não vence desde o começo de junho, exatos um mês, né? A última vez que a equipe venceu foi no dia 2 de junho, faz um mês aí que a equipe não ganha, e exatos um mês que o Thiagão tá com essa coisa de cachecol aí que ele conseguiu na rodada. Família, calma. Família Criação, calma. Vamos chegar lá, calma. O Criação empatou em casa com o Maruyasu Kazaki 1-1, né? Com o primo do Shinji. O Tô rindo, essa piada idiota, cara. O Minebeia bateu o Okinawa SB por 3-1. O Honda, olha o que tá acontecendo com o Honda, rapaz. Perdeu em casa pro Tochigi City, dessa vez por 2-0. Hilux chega 2, Raimiri 0. Tiamo Hirakata 1, Vertenie 2. Verespa 8 13, Yokogawa Musashi 1. Pior que a equipe do Thiagão é essa que eu vou falar agora, né? No Kochi United bateu o Brilbré Coreias por 1-0, que também faz 10 bilhões de anos que não sabe o que é vencer. E o Sony Sendai perdeu em casa para o Atlético Suzuka, agora com um super reforço, né? Como falamos no começo do programa, Kazu chegando na equipe.
por 2-1. O United continua nadando de braçadas aí na nossa querida JFL. Lembrando que faltam apenas uma rodada para fechar o primeiro turno, né, Tiagão? Então 15 acaba e 30... Ah, buguei. 15 vira e 30 acaba, né, de rodadas aí. Estamos na 14ª, né? E na segunda colocação temos o Totig com 26 pontos. São 10 pontos de diferença do líder pro vice-líder. E na lanterninha, por incrível que pareça, temos aí o Minebe Mitsumi com apenas 9 pontinhos, que consegue ser pior que o Criação, né? O Criação aí tá em 15º com seus 11 pontinhos. Eu me emocionei tanto aí que acabei me embolando, mas saiu o resultado. Tiagão, JFL aí fechando quase o seu primeiro turno. E, por exemplo, se na próxima rodada o Coach United vencer e o seu adversário do Tig City perder, pode abrir 13 pontos, né, o Coach United, virar o turno, né, com 13 pontos de diferença, e eu acho que já é uma pontuação digna de talvez já fazer matemática de título, né? Claro, é muito cedo, mas assim, já dá para fazer uma matemática interessante, porque com 10 pontos dá para fazer uma matemática legal. Com 13 dá para você fazer até uma margem de erro um pouco grande, né, durante todo as outras... claro, já contando que na 15ª o coach vença. Mas já dá para fazer uma matemática interessantíssima de adversários, né? E eu tava dando uma olhadinha aqui nos adversários, né? O Coach United vai enfrentar o Okinawa, né? E o Totig vai enfrentar o Vespa Oita. E para mim o Vespa Oita é uma equipe um pouco mais chata de se enfrentar, né, do que a equipe do Okinawa. Então, imagino eu, né, que o Coach United vença a próxima partida e a equipe do Coach United consiga uma vitória um pouco mais sofrida ou acaba saindo com empate. Então, de 13 a 12 pontos, eu imagino que vai ser o que o Coach United vai virar o turno e vai ter ali todo o segundo turno para tentar trabalhar. Vendo nas derrotas, Elias, a gente sempre comenta um pouquinho sobre a equipe do Sony Sendai. Sony Sendai hoje tem 15 pontos, né, e o líder tem 36, então tem menos da metade do ponto dos líderes, né? E no total de derrotas também é um número um pouco absurdo, né? Por exemplo, o Criação Shinjuku, que você tanto me zoa, tem as mesmas 7 derrotas do que a equipe do Sony Sendai, né? E o Sony Sendai tem apenas 4 vitórias e mais 3 empates. Então, assim, é uma temporada atípica, né, de uma equipe que se espera-se muito, que tem um investimento muito maior do que mais da metade de todos esses elencos da JFL. E é uma incógnita absurda, né, cara? Eu adoraria ter mais informações para poder trazer para vocês. Estou sempre tentando buscar alguma coisa sobre JFL, mas é muito mais raro, né, conseguir algumas informações assim de blogs e tal. Mas eu vou ter que apelar até para buscar talvez algum Twitter de algum fã, de algum torcedor da equipe do Sony Sendai para tentar trazer alguma informação para vocês extra aqui, porque é quase inacreditável o que está acontecendo em 2024 com uma equipe que tem condições, plantel e grana para, no mínimo, disputar títulos, né, Elias? Então, vamos ver o que acontece no segundo turno. Nada ainda é impossível em questão de JFL, nada é impossível em questão de futebol japonês, mas é um primeiro turno, no mínimo, horrível, para dizer literalmente o mínimo, né, sobre a equipe do Sony Sendai. É complicado, né? O que faz do time. Mas e o que falar do nosso querido Criação, Thiago? O Criação é difícil, né? Essa ideia eu imagino que o Criação ele colocou uma âncora nele mesmo, né? Que essa ideia de... claro, eu tô falando assim, não gosto muito de falar assim, mas eu tô dando opinião baseada em nada. Né? Que quando você não comercializa a camiseta, quando você diminui esse tipo de comercialização, você diminui valores que a equipe ganha, né? E eu acho que isso acaba impactando de alguma maneira, né? E até de como essa equipe pode ir no mercado, né? Então eu espero que essas equipes que têm menos grana, que tenha menos venda de camisa, que tenha menos sócio torcedor, que deve ter algum tipo de sócio torcedor para todas as equipes de futebol profissional, até as da JFL, que elas consigam fidelizar os seus torcedores para o torcedor não deixar de ir nos jogos. Porque eu acho que isso vai fazer toda a diferença para as equipes conseguir alguns jogadores um pouco melhores, draftar alguns jogadores interessantes de ligas regionais e conseguir fazer um plantel interessante. O plantel do Criação é ruim,
senão não estaria nessa situação que está dentro da JFL. Mas, como entra talvez um papo ali de status do time, né, de toda maneira que a equipe gosta de jogar, como os torcedores gostam de apoiar, todos o status do clube dentro da parte financeira. Então, talvez é uma situação que a equipe já esperava estar, né? Mas é triste ver, principalmente agora que eu consegui aí um cachecol e vou encher o saco de todo mundo aí com Reação Shinjuku durante pelo menos aí uns 2-3 anos. Mas vamos ver. Eu prometo para vocês aí até o final da temporada 24 pegar um programinha para a gente falar com detalhes coisas que acontecem dentro da quarta divisão, porque infelizmente é muito mais complicado a gente conseguir aqui do Brasil muitas informações sobre tudo que acontece, já que são clubes, né, muito mais de regiões onde não tem tanta cobertura ampla, né, principalmente em inglês, que é onde facilita muito a nossa vida. Aí eu paro a pensar assim, Elias, poxa, tem equipes da terceira divisão do Brasileiro, que a gente já basicamente já não consegue muita coisa, imagine a quarta divisão japonesa, né? Então, o futebol alternativo é difícil para todo mundo, cara, não tá fácil para ninguém, seja aqui no Brasil, seja lá no Japão. Eu fico imaginando eu fico imaginando o Thiagão, né, no calor de São Carlos usando cachecol. Não, nunca vou usar, né? Apesar que tá frio aqui essa semana, beleza. Começou a dar uma esfriadinha legal, já tá O bem. cara já arranjando desculpas. Já. Tá 14 graus, tá de cachecol. Amanhã, aguarde foto, Elias. Se tiver amanhã 14 graus, eu vou colocar meu cachecol. Vou pro treino de beisebol, vou tirar uma fotinha e vou mandar pra você por bom tempo. Acho justíssimo. É isso aí. Elias, é isso? É isso, estamos aí passando a régua. Tá certo. Então voltamos na próxima semana com mais Nomaru. Agora voltamos à nossa programação normal, com os jogos da D-Liga a cada 2 rodadas. Mas fiquem de olho, porque temos aí mais programação. A gente vai falar um pouquinho mais ainda nos próximos dias sobre seleção olímpica. Fiquem de olho aí no Renomaru Podcast, aí nas nossas redes sociais. E voltamos com os próximos programas. Elias, tamo junto, uma ótima semana. Muito obrigado a você que nos ouviu. E até semana que vem. Valeu, Garelinha. Até semana que vem. Renomaru! Eu mando o melhor futebol japonês pra vocês. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Sayonara.